Oi, bom dia. Vamos para mais uma aula de filosofia, página 22. Então, a gente vai falar sobre contratualismo. O que seria esse contratualismo? Esse contratualismo seria como se fosse um pacto social que deu a origem à sociedade civil. Então, alguns filósofos, eles achavam, a princípio, que o homem ele teve dois estados. Primeiro, o estado de natureza, que é onde o homem não sabia sobre regras e lei e vivia literalmente como animal. E o outro, que depois, com a transformação, com o tempo, ele começou a perceber que ele teria que ter regras. E aí criou o Estado Civil, que é onde cada pessoa tem o seu papel, certo? E vamos falar também sobre o absolutismo. Lembra que Maquiavel, tem hora até que parece que Maquiavel defende o absolutismo como uma forma de poder muito boa, mas na realidade tem contradições, porque ele fala que o rei, as pessoas têm que sim respeitar, mas as pessoas não devem ter tanto medo de um rei. Se a gente for pensar no absolutismo de forma geral, o absolutismo, você tem que obedecer todas as regras do rei. Você não deve contestá-las. Já Maquiavel fala que o rei ele não pode pensar no individual, e sim no coletivo. Então, eu não posso privilegiar, eu estando no poder, eu não posso privilegiar somente uma pessoa. Eu tenho que privilegiar todo o coletivo. Então, ele não é um defensor do absolutismo, porque o absolutismo ele vai defender somente a vontade dele, o que ele acha que é correto, e não o que é o bom ou o que é o bem para a população. E aí nós tivemos alguns filósofos contratualistas, que são os principais, que é John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Cada um tem uma forma de ver o contratualismo. Por exemplo, o Hobbes, ele acha que o estado de natureza, que o homem, ele vive em guerra, um contra o outro o tempo todo, que nós nunca estamos pensando num bem coletivo, mas sim no nosso bem, por isso nós vivemos em guerra. Então, que para ele há necessidade pode olhar aqui, de instituir um poder soberano para garantir o contrato de paz. Então, o que ele faz? Ele defende que tem que ter uma pessoa autoritária, que essa pessoa autoritária vai defender a todos. E que o poder absoluto e liberdade são compatíveis. Noção de público e privado. Então, cada um tem que saber o que é de todos e o que é só meu. Aí nós temos o Locke. O Locke, ele já fala que a gente está num estado de liberdade e igualdade e que o trabalho, ele é o fundamento da propriedade. Então, se eu trabalho, eu tenho propriedade. E é a necessidade de renunciar ao estado de natureza. O que é o estado de natureza? Sou eu pensar, eu não raciocinar. Então, a gente tem que renunciar a esse estado de natureza e ser mais racional para ter uma vida em convivência normal, mais harmônica. O pacto social para ele fundamento da autoridade política, cessão de direitos ao Estado em nome da segurança. Contesta a origem divina do poder real. Então, assim, para ele, o poder real tem que meio que romper com a igreja, tá? Para ter para eu conseguir comandar o meu estado de forma melhor, eu não posso ter muito contato com a igreja, porque daí eu vou deixar que a religião influencie no meu pensamento. E aí nós temos Rousseau. O Rousseau, ele fala que a origem dos fundamentos é a desigualdade entre o homem. E daí ele fala do contrato social. E assim, a desigualdade entre os homens, ela existe há muito tempo. Aqui, na realidade, está falando das obras de
de Rousseau e não fala sobre ele. Não fala sobre as obras de Rousseau. Então, assim, nós vamos ter discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade sobre o homem. Então, a gente tem as desigualdades, elas não existem no estado de natureza. Por quê? Porque no estado de natureza nós somos selvagens, então não tem desigualdade social, todo mundo tem igual. O progresso técnico, origem das desigualdades entre pobre e rico. Quanto mais progresso de tecnologia eu vou ter, quanto mais aumenta o capitalismo, mais vai ter a desigualdade social. E os ricos fundam as desigualdades sociais graças às leis. Por quê? Porque as leis sempre privilegiam quem tem mais. Esse é o grande problema. Aí pode olhar. Hobsbawm, sobre o estado de natureza. Guerra de todos contra todos, porque realmente se a gente está num estado de natureza, um querendo mais que o outro. O Luke, ele já fala que o desejo pode superar a razão e expor a sociedade a risco. Realmente, quando eu quero muito uma coisa de forma descontrolada, eu posso colocar uma sociedade em risco. Rousseau já coloca que o estado de harmonia, existência de diferenças, não de desigualdade. Então, assim, ele coloca que no estado de natureza não tem desigualdade social, mas sim existência de diferentes. Porque eu quero comer mais tal coisa, o outro quer mais tal coisa, mas não de desigualdade social. Já sobre o Estado, Hobbes, ele fala que tem que ser autoritário e tutela a população, então quer dizer que ele defende o absolutismo. Locke, autorizado a exercer o controle social, contesta a origem do poder divino. Então, ele tira a igreja aí e a pessoa tem que ter autoridade para exercer o que ela está propondo. E o ser autoritário, o Rousseau, ao ser autorizado a manter o controle social, legitima as desigualdades. Então, assim, para Rousseau, o Estado, ele tem que manter o controle social e legitimar as desigualdades. Então, ele tem que tentar diminuir as desigualdades. O Locke, ele defende a paz e a sobrevivência. O Rousseau, ele acha que a origem da desigualdade está envolvida na guerra. E a gente começa a brigar por causa das nossas desigualdades. Se a gente for analisar, esse contrato social, ele existe até dentro da casa da gente. Por quê? Quando a gente nasce, logo quando começamos a crescer, começamos a ter obrigações, deveres, aquele que manda mais, aquele que obedece mais. Então, assim, nós vivemos numa sociedade onde existe o contrato social em qualquer lugar. Se a gente for na escola, tem o contrato social. Se nós formos numa igreja, tem o contrato social. São regras que vai fazer com que a sociedade viva melhor. Então, é basicamente isso o contrato social. Beijo, até mais!